Bom dia, galerinha, tudo bem? Como que vocês estão? Então, hoje é a videoaula de vocês tem conteúdo, explicação e depois tem atividade. Assim que vocês concluírem as atividades, vocês devem estar me enviando para que eu possa computar a participação de vocês. E não esqueçam de deixar um like lá no nosso YouTube para contar a presença de vocês também, tá bom? Beijos, meus amores, estou morrendo de saudade. Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Então, essa semana, na semana do dia 13, nós vamos estar trabalhando com a utilidade da propriedade distributiva da multiplicação dos radicais. Então, quando nós falamos em distributiva, nós estamos nos referindo a distribuir uma multiplicação. Então, aqui ele é bem fácil, é um conteúdo bem simples de ser trabalhado, porém, só tem que seguir as regrinhas. Vamos lá? Então, aqui, nós vamos acompanhar as seguintes situações. Então, eu tenho que calcular, né? Porque eu não consigo resolver nada se não efetuar uma multiplicação ou fazer o cálculo, né? Então, aqui na frente da raiz de 5, eu tenho 1. Vou trocar a cor da caneta porque ali tem o vermelho, então, vamos pegar azul. Então, aqui temos o 1 na frente da raiz. Então, esse termo vai multiplicar esse primeiro termo aqui. Então, 1 vezes 3, 3. Como eu tenho expoente das raízes iguais, eu vou repetir a minha raiz, tá? 5 vezes 2, 10, tá? Aí, mais e menos, menos. Esse termo vai multiplicar esse outro termo aqui. Quando não tem nada na frente, vale 1. Então, 1 vezes 1, 1. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Então, agora, o que acontece nesse caso aqui, pessoal? Eu tenho termos semelhantes. Eu tenho, eu não tenho termos semelhantes ainda, por quê? Porque eu vou repetir 3 raiz de 10. Eu primeiro tenho que extrair essa raiz aqui, porque raiz de 25 é 5, então, menos 5. Eu não consigo juntar nada aqui, pessoal, porque o 5 não tem raiz. Profi, o que você fez do 1? O 1 estava aqui só para mostrar para vocês que quando não aparece nada é 1. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Se eu fizesse 5 vezes 1, vai dar quanto? 5. Então, simplesmente escrevo o número 5 aqui. Então, esta aqui, pessoal, é a minha resposta. Por quê? Porque aqui terminou. Eu não preciso dar sequência nela, porque eu não tenho como juntar os meus termos. Eles não são termos semelhantes, tá? Então, terminou aqui. Veja um outro exemplo aqui. Então, aqui eu vou usar duas cores de caneta para ficar mais fácil para vocês. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3. Eu vou ter raiz de 9. Raiz de 3 vezes 5 raiz de 2. Como não aparece nada aqui na frente, é 1. Então, eu vou repetir o menos 5. Vou escrever a raiz. E vou fazer 3 vezes 2, 6. Agora, eu vou pegar uma outra cor de caneta. Vou pegar uma outra cor de caneta para facilitar o entendimento de vocês aqui. Então, vamos pegar preto. Então, eu vou fazer 2 raiz de 2 vezes raiz de 3, então, mais 2. E vou repetir a raiz, tá? Vou repetir a raiz e vou fazer 2 vezes 3, 6. 2 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. Aqui eu vou fazer mais e menos. Menos 2 vezes 5, 10. Vou escrever a raiz. 2 vezes 2, 4. Agora, eu tenho que verificar se tem alguma delas que eu posso extrair a raiz quadrada dos números. Então, raiz quadrada de 9 é 3.
aqui eu não consigo resolver. Então, vou repetir, menos 5 raiz de 6. Aqui, não posso resolver. Vou repetir 2 raiz de 6, menos 10. Posso extrair a raiz do 4? Posso. A raiz de 4 é 2. Então, 10 vezes 2. Então, eu vou repetir o 3. Eu posso juntar algum termo? O que eu consigo juntar são esses dois aqui. Por quê? Porque as raízes são iguais. Então, eu vou repetir a minha raiz e vou fazer 5 menos 2, 3, menos, o 5 é maior que o 2, então, eu vou repetir o sinal dele. Por que que eu fiz subtração? Porque eu tenho sinais diferentes, então, sempre que possuo sinais diferentes, eu vou fazer uma subtração e repetir o sinal do número maior. Aqui, agora, eu preciso fazer 10 vezes 2. 10 vezes 2 é 20. Então, eu vou colocar menos. O que que eu posso juntar ainda aqui? Eu posso juntar o menos 20 com o mais 3. Só posso juntar eles porque eles não possuem raízes. Então, 20 menos 3, 17. E eu vou repetir o sinal do 20 porque ele é maior que 3. E os 3, quando não aparece, é mais. Então, como eu tenho sinais diferentes, é aquela regrinha. Repete-se o sinal do número maior. Menos 17, menos 3, raiz de 6. Eu não dou sequência aqui, pessoal. Eu termino aqui, porque eu não consigo resolver isso aqui, tá? Porque são coisas diferentes. Aqui é o 17, é o número inteiro, e aqui eu tenho um número com uma raiz. Então, eu não consigo fazer essa resolução, tá? Vamos ver mais um exemplo. Então, aqui, quando eu tenho também sinais diferentes, né? Só que o menos antes e o mais. E aqui eu só possuo uma raiz. Então, eu vou fazer 2 vezes 5, 10. Nesse caso aqui, pessoal, o 2 não tem raiz. Então, 2 vezes a raiz de 7. Então, mais 2 e repete a raiz de 7. Na verdade, aqui, o que que acontece nesse caso? Nesse caso aqui, eu simplesmente vou repetir os termos que eu possuo. Eu só repeti o 2 e eu só repeti o 7. Então, agora, raiz de 7 vezes 5, ocorre a mesma coisa. Eu vou colocar o sinal de menos e vou repetir 5 raiz de 7. Porque eu não consigo fazer multiplicação entre a raiz de 7 e o 5, porque o 5 não possui raiz. Aí, agora, eu vou fazer raiz de 7 vezes raiz de 7. Menos e mais, menos raiz de 7 vezes 7, 49. Então, aqui sim eu efetuei uma multiplicação. Então, eu vou repetir o 10 mais 2. Não, aqui eu não repito o mais 2. Aqui eu vou fazer a seguinte situação, pessoal. Esse aqui tem música, quero trocar a cor da caneta. Primeiro apagar. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer 2 menos 5, menos 3, e vou repetir a raiz de 7, por quê? Porque esses termos aqui têm a raiz igual, pessoal. Então, como eu tenho raiz de 7 nos dois termos, eu fiz a subtração e repeti menos 3 raiz de 7. A raiz de 7 eu vou ter que repetir sempre. Menos raiz de 49 é 7, tá? Então, agora eu vou fazer 10 menos 7, 3. E vou repetir menos 3 raiz de 7. Termino aqui a minha resolução. Eu não posso juntar porque são termos diferentes. Esse 3 não possui raiz para poder juntar com esse termo aqui. Então, aqui eu não dou sequência, termina aqui, tá bom? Dúvidas, pessoal, é só questionar que a prof vai auxiliando vocês. Então, agora vocês vão fazer esses exercícios lá na página 77.
todos eles seguindo os exemplos que eu passei para vocês. Dúvidas, pessoal, voltem a olhar lá no vídeo, vocês vão ver que não é difícil, tá? Agora, nós vamos para dividindo expressões com radicais de mesmo índice. Então, quando efetuamos a divisão de valores que estão dentro da raiz, devemos cuidar com o expoente que está na raiz, pois eles precisam ser iguais. Então, isso aqui quer dizer o quê? Traduzindo agora em números, né? Então, aqui, vamos observar os exemplos. Raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 2. Então, eu vou escrever uma raiz, por quê? Porque o expoente delas são iguais, são raízes iguais, e vou fazer 8 dividido por 2. Raiz, 8 dividido por 2 é 4. 4 tem uma raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 4 é 2. Se ele possui raiz quadrada exata, você pode efetuar essa raiz, tirar ele de dentro da raiz. Caso contrário, vai acontecer o que eu vou mostrar aqui. Então, eu vou escrever a raiz 45 dividido por 9. Então, 45 dividido por 9, raiz de 5. Agora, eu vou fazer uma pergunta bem simples. 5 tem raiz quadrada exata? Não. Então, a minha resposta é raiz de 5. Essa é a resposta para essa questão. E 2 é a resposta para essa questão. Por quê? Porque eu tenho uma divisão onde o resultado possui uma raiz quadrada exata. Aqui eu tenho uma divisão onde a minha resposta não possui uma raiz quadrada exata. Então, ele fica dentro da raiz, tá? Então, aqui no outro exemplo, o que eu tenho? Eu tenho raiz cúbica. Por que eu só posso efetuar a divisão quando as raízes são com expoentes iguais? Porque ele não vai existir uma divisão onde uma é raiz cúbica, uma é raiz quadrada. Tem que ser os expoentes sempre iguais. Então, eu vou fazer raiz cúbica 36 dividido por 3. Eu vou ter raiz cúbica 36 dividido por 3, 12. Não posso fatorar o 12, por quê? Porque o 12, ele não dá 3 vezes dividido pelo mesmo número. Porque 12 dividido por 2 é 6, e 6 dividido por 2 é 3. Então, quando eu faço a fatoração, nesse caso aqui, eu vou ter 6, dá por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Ele efetua 3 divisões, porém, uma delas é diferente. Eu só posso fazer a simplificação da minha raiz quando esses 3 números forem iguais. Então, terminou aqui. Esta é minha resposta. Nesse caso aqui, eu tenho raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2. Então, raiz cúbica 96 dividido por 2. Eu vou ter raiz cúbica de 48. Então, agora, eu preciso verificar se eu consigo fatorar o 48 para que fique sempre dividindo pelo mesmo número. Então, vamos verificar aqui. 48 dá para dividir por 2, que dá 24, por 2, que dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3, que dá 1. Agora, eu tenho que montar trios. Então, um trio e aqui não deu trio. Então, vai ficar o quê? Raiz cúbica. Então, 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. Então, eu tenho que montar trio. E montando o trio, eu fiquei aqui, ó, com 2 ao cubo, né? 1, 2, 3, e sobrou esses 2 aqui. Então, agora, quem tem expoente igual, vem para fora, que é o 2. E vou repetir a raiz cúbica. 2 vezes 3, 6. Então, o 48 eu consegui fatorar por quê? Porque ele me permitiu tendo 3 vezes o mesmo número. No caso que ele aparece 4,
mas eu preciso ter um trio com números iguais. Então, por isso que ficou 2 raiz cúbica de 6. Então, vocês têm que ter esse cuidado, pessoal, lá nas atividades, quando vocês forem fazer, de sempre verificar se é possível simplificar o número que vocês obtiveram dentro da raiz, tá? Tenta, se não der certo, aí vocês deixam da forma que vocês têm, que nem aqui, ó. Que nem aqui não dá para fatorar, então vai ficar 3 raiz de 12. Raiz cúbica de 12 e ponto final. Não dá para fatorar porque os 3 números que eu possuo aqui, um deles é diferente. Já o 48 é possível porque eu consegui formar um trio com os números iguais. Dúvidas? Questionem, pessoal, mandem lá e não esqueçam de mandar os exercícios para mim. Então, agora vocês vão fazer na página 78 e 79 os exercícios 1, 2 e 3. São exercícios bem simples, todos eles seguindo a mesma linha de raciocínio que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Até a próxima aula, se cuidem, fiquem em casa, boa semana de estudo para vocês. Beijos, pessoal, estou morrendo de saudade. Até!